Sejam bem-vindos. Eu queria a primeira vez da nossa, né? Sejam bem-vindos. Meu irmão. Obrigada. Valeu. Imagina. Então, eu gostaria de, nesse ensejo, convidar os irmãos a abrir na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 2, versículos 3 e 4, inicialmente. Bom, a ideia aqui é trazer para os irmãos um pouco de aplicação, né, novamente, das lições do apóstolo Paulo. E sempre isso acaba acontecendo quando a gente associa, né, a nossa realidade do cotidiano. A gente sempre pede para Deus dar um direcionamento sobre o que nós vamos falar, o que nós vamos trazer para os irmãos enquanto estudo, né? E nesses dias, particularmente, tenho passado por grandes desafios no sentido de ter que me posicionar profissionalmente, né, em algumas situações. E esse versículo, especialmente o versículo 4, falou fortemente ao meu coração, né? Mas aí o 3, para poder dar um contexto, então diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz assim: sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, para que possa agradar aquele que o alistou. Essa tradução que eu li aqui é uma tradução brasileira, né? Mas na Almeida, por exemplo, ele vai dizer assim: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo, de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, logo mais a gente vai falar um pouco sobre isso, mas só para dar um contexto, né? Eu acho que é interessante destacar que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda epístola ao seu discípulo, né, lá em aproximadamente 67 depois de Cristo, ele estava na sua segunda prisão em Roma, né? E essa prisão foi uma prisão mais dolorosa, né? Isso foi um pouco antes da sua morte. Em 64 depois de Cristo, houve um incêndio em Roma, né? O imperador Nero pôs a culpa dessa tragédia nos judeus e nos cristãos, né? E nós já estudamos em outro momento sobre esse incêndio, né, de 18 de julho de 64, que foi um incêndio catastrófico que acabou por mais de uma semana, ininterruptamente, destruindo 10 dos 14 bairros, né, da cidade de Roma. E 2 desses bairros que não foram destruídos eram principalmente habitados pelos cristãos. Então o imperador usou isso como um argumento para poder imputar também, né, essa culpa aos cristãos. E os historiadores evidenciam que o próprio imperador provocou esse incêndio, né, e que posteriormente culpou os cristãos pela tragédia. É interessante que a Bíblia, lá em Atos 18, ela vai dizer assim que depois que Priscila e Áquila chegam, né, eles vêm em 49 depois de Cristo, depois que todos os judeus foram expulsos pelo imperador Cláudio. Então, de 49 a 67, quando Paulo escreve aqui, a igreja vive um período de perseguição ininterrupta, mesmo nas sucessivas transições de gestão do Império Romano, a perseguição aos judeus e aos cristãos foram aumentando. E o apóstolo Paulo, já se vendo no fim da sua vida, ele escreve a segunda epístola a Timóteo, de alguma maneira exortando o seu discípulo a se manter constante, a perseverar, né, prevendo que depois da sua partida, o ministério se tornaria ainda mais dependente de uma postura de Timóteo, né? Tanto que algumas Bíblias elas vão colocar ali antes do capítulo 2, a exortação à constância, né? Então ele está ali falando para o seu discípulo, ó, fique firme, né? Veja o que eu fiz, prossiga com o ministério. Então essa escrita tem essa conotação. E a epístola a Timóteo, ela particularmente me chama a atenção porque o apóstolo Paulo tinha uma relação de intimidade com o seu discípulo. Então a gente entende um pouco sobre o temperamento dele, né, sobre a postura dele. Então ele fala com o coração um pouco mais aberto, né? Ele fala para uma pessoa. Então tem um pouco mais de Paulo na epístola a Timóteo. Bom, e daí em diante, então, eclodiu essa terrível perseguição aos cristãos, e foi nesse contexto que ele acabou preso e depois decapitado, o apóstolo Paulo, né? Quando ele escreveu essa última carta.
E na carta, então, como eu disse, fica evidente esse intuito de exortar o seu discípulo a prosseguir fiel no cumprimento dos deveres ministeriais. Bom, nesse contexto, nós vamos estudar, então, os versículos 3 e 4 de 2 Timóteo, capítulo 2, né? E aqui a gente vai explorar, e aí vamos passar pela Bíblia para explorar acho que é correto nós dizermos que é uma metáfora, né? Uma figura de linguagem, quando o apóstolo Paulo, ele associa a vida cristã a uma guerra, né? Então ele equipara nós cristãos aos soldados e associa a vida cristã a uma guerra, né? Dizendo que nós cristãos vamos guerrear sob a direção de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então ele vai dizer assim: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita, ninguém que guerreia, né, se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E quem nos alistou é Deus, e Jesus é o nosso capitão nessa guerra, né? Então o apóstolo Paulo faz essa figura de linguagem, utiliza essa metáfora para poder equiparar a vida cristã a uma vida de guerra, uma batalha espiritual que nós vivemos dia a dia. E aí nós vamos dividir, então, o estudo em 3 pontos. No primeiro lugar, nós vamos ver quem é o soldado em serviço, né, e trazer isso para a nossa vida, que foi alistado por Deus. Num segundo momento, nós vamos explorar alguns aspectos comportamentais, né, do soldado em serviço, de como nós podemos agir e tentar demonstrar que nós não devemos nos embaraçar com os negócios dessa vida. E num terceiro momento, né, nós vamos falar sobre qual deve ser o foco, qual deve ser a motivação do soldado, né, do cristão, que é agradar a Deus, que é quem nos alistou para essa batalha. Então vamos falar um pouco sobre soldados alistados por Deus para guerrear, né, essa batalha espiritual. E aqui inicialmente eu acho que nós temos que observar o esforço frequente do apóstolo Paulo em demonstrar a existência de uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual existe uma visão de conquista que envolve a eternidade, né? E nós, Igreja de Cristo, nós temos a incumbência de guerrear dia após dia, fazendo um esforço para povoar quanto mais possível o céu e esvaziar o inferno. Acho que a Igreja de Cristo tem que estar sempre imbuída de dar um bom testemunho, de trazer pessoas para Cristo, né? Tanto quanto pudermos. E para isso a gente precisa ser firmes e constantes, né? Sem desanimar, como o apóstolo Paulo exorta o seu discípulo. Então nós somos soldados convocados, arregimentados para essa guerra espiritual. E essa guerra, ela é muito mais intensa e muito maior do que qualquer outra que existe nesse mundo. O apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios, eu convido os irmãos a abrir lá para Efésios 6. Efésios 6, de 10 a 13, ele escreve encorajando os irmãos em Éfeso a se fortalecerem no Senhor, né? E ele vai destacar que a nossa luta ela não é contra a carne e o sangue, mas é uma batalha espiritual. Então diz assim, Efésios 6, de 10 a 13. O título desse trecho é a armadura espiritual dos cristãos, né? Ele sempre usa essa figura de linguagem aproximando, né, de uma batalha espiritual. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, aqui o apóstolo Paulo, novamente, né, faz essa associação, né, de uma luta espiritual. E se nós somos soldados, né, é porque fomos alistados por Deus. Então nós somos soldados alistados por Deus, selecionados por Deus. Na mesma carta aos Efésios, se a gente voltar lá para o capítulo 2, e aqui eu quero fazer uma associação, né?
o apóstolo ele vai escrever que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivificou, Deus nos deu vida, Deus nos alistou. Então aqui nós temos uma outra metáfora, mas eu quero associar essa àquela, né? Ele diz assim, a salvação pela graça, né? E aí ele vai fazer toda uma construção, mas nesse capítulo 2, versículo 1 diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então aqui, veja, nós temos Deus que nos salva, que nos alista pela sua graça e que depois nos faz integrar um exército de Deus. E nesse exército nós temos que guerrear e dar seguimento à formação desse exército, né? A construção dessa batalha espiritual, fortalecendo o povo de Deus. Tem uma passagem muito interessante que o irmão Ricardo já trouxe aqui no estudo, que é de Ezequiel. Eu gostaria de convidar os irmãos a ir lá para o Velho Testamento, em Ezequiel 37, que é sobre a visão do vale de ossos secos. Um pouquinho antes, no 36:16, a gente vai ver o profeta falando sobre a restauração de Israel. E aí no capítulo 37 de Ezequiel, ele tem a visão do vale de ossos secos, né? Nós vamos ler o versículo 1 até o 10. Mas diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu o disse. É interessante a postura de Ezequiel aqui, né? Porque Deus pergunta para ele assim, esses ossos vão, porventura, viver, né? Aí, assim, como que eu acho que não, né? Mas ele diz, Senhor Deus, tu o sabes, né? Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então Deus ordena ao profeta Ezequiel que profetize sobre os ossos secos, sobre os mortos, tá? Então, assim, aqui ele está falando da restauração de Israel. Então, como se fosse um conjunto de ossos secos. E o profeta é ordenado por Deus a ir lá e profetizar sobre os ossos secos para que eles vivam, para que eles, né, se componham enquanto exército. Assim diz o Senhor a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ó filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E eu profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então Deus deu a ordem ao profeta para que ele profetizasse sobre aqueles ossos secos, sobre aquelas pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados, para que elas revivessem, renascessem, se salvassem e compusessem um exército de Deus. E aqui, ao final, depois de profetizar, Deus diz, e puseram em pé um exército grande e extremo. Então, sob a ordem de Deus, o profeta Ezequiel profetiza, né? Então nós vemos que Deus pergunta ao profeta no primeiro momento se esses ossos podem viver, se os pecadores mortos em seus delitos e pecados podem viver. E Deus determina a Ezequiel que ele profetize sobre os ossos, né? E diz, é interessante, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ao final, no versículo 10, nós lemos então que houve a formação de um numeroso, de um grandioso exército. Bom, eu estou fazendo essa associação para que nós percebamos que é para isso que nós fomos salvos, para isso que nós fomos alistados, para integrar
um exército de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e combater o bom combate. Então, a razão pela qual Deus sopra a vida onde há morte é porque, no final das contas, ele quer levantar um exército. Essa é a figura de linguagem utilizada pelo apóstolo Paulo, tanto em Efésios 2:1, quanto em 2 Timóteo 2:3 e 4, que nós estamos aqui estudando, né? Em Efésios 2:10, vamos voltar lá para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então ele diz no 2:1, e vos vivificou para, estando mortos em ofensas e pecados, né? E aí no versículo 10, ele fala, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, quando Deus, né, nos vivifica como feitura de Deus, criados em Jesus Cristo, é para as boas obras. Então Deus nos alcança não apenas para a nossa salvação, mas também para fazer de nós, depois da experiência da salvação, instrumentos para a salvação de outras pessoas, de muitos outros. Né? Por isso nós somos chamados para o seu exército, somos alistados. E aí uma outra situação do Velho Testamento que eu gostaria de olhar aqui com os irmãos está em 1 Samuel. Aqui nós vamos falar sobre a caverna de Adulão, né? Então, 1 Samuel, capítulo 22. Aqui Davi está fugindo de Saul, né? E ele se refugia na caverna de Adulão. E nessa ocasião, nós vamos ler que a notícia, ela se espalha em Judá. E aí os pais de Davi, os irmãos de Davi, todos os homens, com toda a sorte de problemas, vão para a caverna de Adulão. Vamos ler aqui, e eles se ajuntam, né, a Davi. Então, 22, vamos ler os versículos 1 e 2. Então Davi se esconde na caverna de Adulão, é o título, né? Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles. E eles eram com ele uns 400 homens. E aí, irmãos, se nós formos então, né, lendo a história, à medida que nós vamos lendo a história bíblica, nós vamos perceber que esse exército de pessoas cheias de problemas, que foi até a caverna de Adulão e se juntou, se uniu a Davi, foi o primeiro exército, desde os tempos de Moisés, que conseguiu possuir a totalidade da terra prometida. Então, o primeiro exército, sob a liderança de Davi e, naturalmente, de Deus, né, composto por essa base de 400 homens, cheio de problemas, endividados, em aperto, a Bíblia fala aqui, né, de espírito desgostoso. Foi um exército que Deus capacitou, preparou e que formou a base do maior exército, do exército que teve o melhor resultado, né? Então, foi a base do maior exército de conquista formada a partir desses 400 homens. E eu estou falando isso porque às vezes Deus nos dá uma caverna de Adulão, né? E ele nos mostra que o poder dele, né? Que Deus tem o poder de nos transformar. E o Espírito de Deus de nos capacitar para as boas obras. Não é algo que nós ou que as pessoas fazem. Então, quando nós somos restaurados por Deus, ele assim o faz para que nós possamos compor o seu exército e fazer diferença no estabelecimento do seu reino, para servir ao reino de Deus. E aqui a gente passa para um segundo ponto do nosso estudo, que é o soldado em serviço que não se embaraça com os negócios dessa vida. E eu convido os irmãos a voltar lá para a segunda carta a Timóteo, no capítulo 2. E aí quando nós lemos, né,
o versículo 4, ele vai dizer assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Então, o soldado em serviço, que está efetivamente em serviço, que está em comunhão com Deus, lúcido, trabalhando para o reino de Deus, né, é o servo de Deus que vive nesse mundo e que não se deixa envolver, né? Tem algumas traduções que vai falar assim, que não se envolve, né? Aqui eu acho que a intenção do apóstolo é alertar o seu discípulo Timóteo e também a nós, que nós estamos nesse mundo, né, numa vida secular, e que assim como ele que fazia tendas, né, para o seu próprio sustento, ele está querendo dizer que nós não podemos nos entrelaçar, nos embaraçar, né, nos envolver com as coisas deste mundo a ponto de comprometer a nossa tarefa enquanto cristãos. Então, os negócios dessa vida não se trata de um mero envolvimento, mas de não se deixar prender pelos negócios terrenos, né? Então, muito embora o apóstolo Paulo ele escrevesse isso a Timóteo, a ideia aqui é destacar que nós podemos extrair disso ensinamentos para a vida cristã em geral. Quando nós lemos os versículos 1 e 2, a gente percebe que ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis. Então aqui ele vai dizer assim, né, e depois ele, que sejam idôneos, para que também ensinem outros, né? Então aqui nós temos uma preocupação do apóstolo com que Timóteo continue trabalhando, né, o discipulado. E aí ele fala assim, instrui homens fiéis e idôneos. Então ele quer formar, depois de Timóteo, uma nova geração de discípulos. E aí depois ele diz, para que também instruam outros. Então eles querem que esses homens que são fiéis e que são idôneos possam também seguir discipulando. E assim por diante. Essa é a ideia, né, de nós irmos formando discípulos, trazendo pessoas para Cristo e que essas pessoas possam ser multiplicadoras do Evangelho. E aqui eu acho que é importante destacar também a importância de reconhecermos, né, de tratarmos como espirituais algumas coisas cotidianas, seculares, alguns acontecimentos dessa vida. E nesse contexto, nós entendermos o quanto Deus deseja nos usar em cada lugar que nós estamos, em cada situação, em cada circunstância, como soldados que guerreiam uma batalha espiritual. Então, quando ele diz que nós não podemos nos embaraçar, né, com os negócios dessa vida, o apóstolo Paulo está fazendo menção ao que não devemos fazer, mas ao que devemos fazer, né? Então ele não está mencionando assim o que a gente não tem que fazer, mas ao que devemos fazer, como devemos fazer, sem se prender, sem se embaraçar, sem se enredar, né, a ponto de envolvermos com as coisas deste mundo e negligenciarmos o chamado de Deus. Me parece que a preocupação do apóstolo é principalmente esta, né? E aí, nós vamos encontrar aqui na Bíblia algumas orientações nesse sentido. Uma delas, eu gostaria de convidar os irmãos ao Salmo 62, versículo 10. Só para a gente extrair da Bíblia, né, algumas orientações que podem contribuir com essa interpretação. Então ele diz assim, Salmo 62, 10. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Então aqui ele diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. O problema, então, não é a riqueza pura e simples, não é fazer, produzir, mas o amor a essa riqueza. E assim também nós podemos estender essa compreensão de como lidar com as coisas, né, de um modo geral, diversas outras coisas, como, por exemplo, o descanso, os alimentos, as relações humanas, né? Porque existe um limite em todas as coisas. E nós não podemos nos embaraçar, nos prender, né? O soldado em serviço, ele não se deixa embaraçar. Um outro ponto que tem uma contribuição para essa interpretação está em Marcos 4. Convido os irmãos a abrir lá em Marcos 4.
Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do semeador, bem um ponto dela especificamente, né? Em Marcos 4, nos versículos 18 e 19, né? Então, dentro das diversas situações em que a palavra de Deus é semeada, há uma delas em que nós temos, né, uma exposição sobre os embaraços com as coisas deste mundo. Então, nos versículos 18 e 19 diz: E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então aqui nós temos esse problema, né, de os negócios dessa vida atrapalharem o desenvolvimento da obra de Deus. Então o problema, ele não é ter negócios, mas é se embaraçar, né? Ele tem a ver quando o nosso coração ele foca nas coisas espirituais, nas coisas seculares, né? E não na palavra. E aí, assim, de outro modo, né? Se esse negócio é uma forma de promover o reino de Deus, tudo bem. O que ele não pode é se tornar, né, uma distração, tá? Então a gente tem que ter... O próprio Jesus diz, né? Eu não tinha que estar cuidando dos negócios do meu Pai. E em 2 Coríntios 6:10, vamos voltar lá para as cartas do apóstolo Paulo, por favor. O apóstolo Paulo, interessantemente, diz assim que nós temos que ser, né? Então, no 6:4, ele vai dizer assim, nós temos que ser como ministro de Deus, recomendáveis em tudo. E aí, ao final do versículo 10, ele vai dizer assim, como nada tendo e possuindo tudo, né? Então, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então, nós temos que ser como um leito de um rio, que vai recebendo e transmitindo, né? Temos que, então, compreender que Deus, Ele quer nos usar onde nós estivermos. Essa é a ideia, então, do soldado que não se embaraça, né? No trabalho, na escola, em casa, na vizinhança, sempre com o entendimento de estarmos infiltrados neste mundo para ser sal da terra e luz do mundo, para fazer a diferença. Acho que tem um grande exemplo em 2 Reis 5, convido os irmãos a ir para 2 Reis 5, que é o exemplo da escrava de Naamã. 2 Reis 5. A Bíblia relata a história de Naamã, né? Naamã era capitão do exército do rei da Síria. E aqui eu quero dar o exemplo de uma pessoa que está num lugar e age como bom soldado, né? Então, Naamã, ele era capitão do exército, diz assim o capítulo 5, verso 1, do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e muito respeitado, porque ele era o senhor, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa... Aqui eu gostaria de pedir a atenção dos irmãos. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, essa menina, muito provavelmente, ela era um despojo de guerra, né? E ela ficou presa na casa de Naamã, a serviço da mulher de Naamã. Era uma escrava. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e muitas roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo... E aí a história segue sendo contada, né? E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Então a situação ela é cheia de intempéries, né?
E aí no versículo 8 diz: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. E aí, pulando, né, depois os procedimentos ali do banho, né, no versículo 14 diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então essa menina, despojo de guerra, ela foi um instrumento de Deus para a salvação de Naamã, né? Porque o chamado de Deus, ele é para todos nós, todos os soldados do seu exército. Tem uma outra profecia de Ezequiel, temos ainda um tempinho, né? Estou acabando já. Tá, que é no livro do profeta Joel, está no capítulo 3. Capítulo 3, versículos 9 e 10, que é também uma outra figura de linguagem, né, e que vai nos ajudar a entender um pouco desse chamado, né? Então aqui Deus chama, capítulo 3, versos 9 e 10. Os irmãos vão perceber que Deus chama os homens para guerrear, e Ele orienta, né, que esses homens eles se utilizem das suas ferramentas de trabalho na guerra. E Ele diz que Ele capacitará esses homens para a guerra. Então diz assim, versículo 9: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espada das vossas enxadas. Então eles são agricultores, estão trabalhando com enxadas, mas Deus está mandando eles usarem as enxadas como espadas para a guerra. E lanças das vossas foices, também da mesma maneira, é uma ferramenta de trabalho para trabalhar no reino de Deus. E diga ao fraco: eu sou forte. E aqui, Deus está então nos orientando e está, né, em outras palavras, afirmando que Ele nos capacitará, né? É a partir do momento que eu te alistei na guerra, Deus está nos dizendo aqui, né? É para guerrear a minha guerra. E cada um de nós não vai lutar, né, nas nossas fraquezas, mas com a força que Deus dá, né? Ele diz assim, cada um diga: eu sou forte. E nós podemos entender, então, que no reino de Deus, as ferramentas de trabalho elas podem ser transformadas em armas para essa batalha espiritual. E nós, onde quer que nós estejamos, né, onde estivermos, nós podemos ser instrumento de Deus para o reino de Deus. Para levar pessoas a Cristo e para cuidar dessas pessoas. Interessante uma pesquisa de uma igreja de Curitiba, uma igreja evangélica, e ela foi feita com os membros da igreja na internet, e eu estava lendo essa pesquisa e me chamou muita atenção, né? Essa pesquisa ela tinha uma única pergunta, qual foi a forma pela qual você veio ao reino de Deus? Né? Você veio à igreja, você veio a Cristo, né? Algo assim. São 6.600 e poucos respondentes, 6.600 respondentes aproximadamente. Bom, o primeiro e mais eficiente meio foi 64% por meio de um amigo ou parente. O segundo, 15%, por uma necessidade especial. Que eu acho que se a gente for pensar bem, quem tem uma necessidade especial, de repente tem um amigo ou parente, conversa também, esse meio de um amigo ou parente acaba sendo, né, potencializado. O terceiro, 6% assistindo a um culto. O quarto, em uma atividade da igreja, 5%. O terceiro, por uma visita. O quinto, né? Por uma visita, 3%. Depois, outros 3% em sexto através do pastor. Depois, e aqui o pastor enquanto pastor, né? Porque o pastor enquanto alguém que tem relacionamento como amigo ou um parente também, né? Em sétimo lugar, 2% através do estudo bíblico. Para acabar, né? Avisa lá para fechar o sindicato dos professores de escola bíblica, né? 2% através do estudo bíblico. E 1% através de uma campanha evangelística. Bom, a ideia aqui, eu acho que é trazer para os irmãos, não é diminuir a importância das atividades da igreja, muito pelo contrário, mas é destacar a necessidade de nós todos entendermos, né, que somos exército de Cristo e que temos que explorar
o meio de acesso mais eficaz, com os melhores resultados, que é a relação humana, né? De nós, onde estivermos, pregar o Evangelho através das palavras, do nosso testemunho. Então nós precisamos entender que os negócios dessa vida, né, desde que não nos enredem, não comprometam a nossa santidade, a nossa vida cristã, eles podem servir para um propósito espiritual, como campo fértil em que Deus nos planta para nós fazermos a diferença na vida das pessoas. E eu também não tenho nenhuma dúvida em afirmar que se nós vivermos assim diariamente com esse alvo, a nossa conduta vai ser diferente com relação a todas as pessoas em todos os sentidos. E para encerrar, irmãos, bem rapidamente, o nosso alvo, a nossa motivação, né, enquanto soldados, deve ser sempre agradar a Deus, que foi quem nos alistou. Então, se nós voltarmos lá, tem ainda mais 4 minutinhos, né? Para 2 Timóteo, que é o texto alvo do nosso estudo, nós vamos ler que a motivação, 2 Timóteo 2,4, né? Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim, né? Então, a motivação é a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, a nossa motivação, a motivação daquele que milita, é agradar a Deus, que nos alistou para a guerra. Então, nós temos, né, que, da nossa parte, agir com um intuito, com um esforço que dirige os nossos atos para satisfazer, para agradar a Deus em primeiro lugar. Jesus é o nosso grande exemplo, né? Se nós olharmos para a palavra de Deus, Jesus tem uma passagem sobre isso que está lá no Evangelho de João 8. Convido os irmãos a abrir lá, João 8, versículo 29, e nós podemos aprender com Jesus. Jesus diz assim: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Esse é o foco da vida cristã, né? O apóstolo Paulo também nos traz, né, algumas manifestações nesse sentido. Eu convido os irmãos a abrir lá na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar que se nós quisermos sermos servos de Cristo, nós temos que agradar em primeiro lugar a Deus. E aí ele diz assim: porque Gálatas 1:10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então nós temos que ser intencionais, né? Focados em agradar a Deus em todas as coisas. E o nosso serviço é uma das formas que temos de agradar a Deus. Em 2 Coríntios 5, nós temos novamente o apóstolo Paulo nos trazendo uma importante lição. 2 Coríntios 5, versículos 9 e 10. Então ele vai dizer assim, 2 Coríntios 5, 9 e 10. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então nós temos que ser agradáveis a Deus também, porque nós vamos prestar contas a Deus, né, de tudo que nós tivermos feito aqui, né, seja bem, seja o mal. E finalmente, então, sob essa perspectiva de termos sempre que agradar aquele que nos alistou, né, que possamos seguir firmes e constantes no serviço cristão, sempre combatendo o bom combate, sem se deixar embaraçar com os negócios dessa vida. É isso. Acho que nós teremos... uma oração? Vamos fazer uma oração então e encerrar para a gente subir, por favor, pastor? Agradecemos-te pelo estudo da tua palavra, Senhor,
E muito obrigado, porque o Senhor nos permite trabalhar neste mundo e servirmos ao Senhor sem nos contaminarmos com ele. Como já temos ouvido tantas vezes, é normal o navio estar no oceano, mas não no oceano do navio. É uma tragédia, uma desgraça. É o fim do navio e das pessoas que estão nele quando o oceano começa a entrar dentro da embarcação. Então damos-te graças porque o Senhor deixou a tua igreja aqui para trabalhar, para testemunhar e para alcançar outros, como vimos os testemunhos que foram dados aqui. Como é bonito o testemunho desta menina de Israel, que evangelizou a sua patroa e também depois o comandante do exército, Naamã, e foi salvo pelo testemunho de uma jovem. Que nós todos sejamos assim, instrumentos nas tuas mãos. E aquilo que o Senhor coloca diante de nós, o trabalho, o testemunho, em tudo possamos fazer, possamos trabalhar, agir, para que almas preciosas sejam alcançadas. Obrigado pela leitura do relatório ali, da pesquisa que o irmão Gerson fez. E a maior parte, a grande parte dos salvos é através do testemunho pessoal dos cristãos. Ajuda-nos então a sermos o sal da terra e a luz do mundo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então podemos voltar, se precisar usar o elevador, pode usar.